Fala pessoal, dando continuidade às nossas aulas de leis básicas e de circuitos elétricos, hoje a gente vai falar sobre resistores em série e sobre o divisor de tensão. Então, primeiro vamos falar sobre o que significa associação de resistores. Primeiramente, como falei, a gente vai ver a associação de resistências em série. Então, vamos lá. A associação de resistores é definido como um processo que consiste em encontrar uma resistência equivalente que substitua determinada quantidade de resistências em um circuito por uma única resistência. Com isso, é possível simplificar circuitos. Com simplificar, queremos dizer que o circuito se torna mais fácil de ser resolvido, haja vista que dessa maneira seria possível diminuir o número de nós e de malhas de um circuito, diminuindo, consequentemente, o número de equações a serem resolvidas. Então, temos um determinado circuito, por exemplo, nesse caso aqui com uma fonte de tensão e três resistências em série. Lembrando que para se dizer que alguns elementos estão em série, a premissa é de que passa por entre todos eles a mesma corrente. Então aqui a gente pode perceber um circuito de uma malha só, uma corrente que flui dessa fonte, essa corrente vai fluir, a mesma corrente vai fluir por todos os elementos, então eles estão em série. A gente pode simplificar esse circuito aqui para um circuito com uma única resistência. Ao invés de usar três resistências diferentes, uma única resistência que a gente chama de resistência equivalente. Então vamos ver um exemplo para entendermos como é que funciona essa associação de resistências em série. O livro de Sadiku mostra esse circuito simples com a fonte de tensão independente, dois terminais que ele chama de A e de B, e dois resistores em série, R1 e R2. Pela convenção do sinal passivo, a corrente ela flui do terminal positivo da fonte e entra pelos terminais positivos dos resistores. Então, tendo esse circuito montado, vamos identificar as equações com base nas leis de Ohm e a lei de Kirchhoff das tensões, que a gente já viu em aulas passadas. Pela lei de Ohm, a gente sabe que essa tensão aqui entre os terminais do resistor R1 é V1 igual a I, que é a corrente que flui pela fonte, vezes R1. Para a tensão entre os terminais do resistor 2, mesma coisa. V2 igual a I vezes R2. E além disso, aplicando nossa lei de Kirchhoff das tensões, no sentido horário aqui, a gente vê, lembrando, né, a corrente, a gente sempre tem que colocar o primeiro terminal que a corrente enxerga. Então, fazendo esse loop aqui, para a fonte independente de tensão, ela enxerga primeiro o negativo da fonte, então menos V. Vindo por esse caminho, ela encontra o mais da resistência R1, terminal positivo, então mais V1. Mesma coisa para resistência 2, mais V2. Então, fechou o loop, menos V, mais V1, mais V2 igual a zero. Lembrando que a corrente está apontada para cá, mas se a gente for percorrer o caminho dela, ela sempre vai vir nesse sentido. Então, combinando essas duas equações, substituindo uma na outra, encontramos que V, a tensão da fonte, é igual a V1 mais V2, que é igual a I, que multiplica R1 mais R2. Se isolarmos o I, a corrente, vamos encontrar que I é igual a V sobre R1 mais R2. Por essa equação, a gente já vê que é possível relacionar as duas resistências em uma única grandeza, de forma que a gente utilize uma única tensão, que é a tensão da fonte, e uma única corrente, que é a corrente da fonte. Então, de um circuito como esse, que foi o que a gente acabou de ver, né, e da equação que a gente acabou de encontrar também, a gente consegue reescrevê-lo de uma maneira que as resistências sejam simplificadas a uma única resistência equivalente. Quem é essa resistência equivalente? É justamente a soma de R1 mais R2. Haja vista que, por essa equação aqui, a gente vê
que R1 mais R2 ele pode ser reescrito de uma outra forma, como por exemplo R é Q, de equivalente, de forma a se relacionar com a tensão e com a corrente da própria fonte. Então, a tensão da fonte ela pode ser reescrita como sendo a corrente da fonte multiplicado pela resistência equivalente, de forma que essa resistência equivalente é a soma da resistência 1 com a resistência 2. De maneira geral, a gente pode dizer que para resistores em série, o somatório de resistências Rn, sendo N maiúsculo o número total de resistências em série, é igual à somatória de todas essas resistências. Então, se eu tivesse aqui um R1 mais R2 mais R3, como é esse caso inicial, essa resistência equivalente, como os resistores estão em série, seria a soma de R1 mais R2 mais R3. Simples assim. E aí, para completar, a gente vai falar um pouco sobre a questão do divisor de tensão, que é uma técnica muito útil para se encontrar tensões específicas em resistores particulares que estão em série. Então, o divisor de tensão trata-se de um princípio básico que tem por finalidade encontrar as tensões em cada resistor em particular, se tratando de uma associação série. Para isso, é necessário saber a tensão a qual a associação série está submetida, a resistência equivalente e a resistência particular que se deseja saber a tensão. Em geral, se um divisor de tensão tiver N resistores em série, com a tensão de entrada V, o nésimo resistor, o resistor de interesse, terá uma queda de tensão que obedece a essa equação. E aí essa equação está escrita de maneira genérica, e aí a gente pode enxergar como é que ela pode ser aplicada para um caso em particular. Para um caso em particular, como um caso de dois resistores em série, vamos lembrar das equações que encontramos com base na lei de Ohm e na lei de Kirchhoff das tensões. Se a gente substituir uma equação na outra, encontramos essa segunda equação, essa terceira equação aqui, que já foi apresentada. Agora, se relacionarmos essa terceira equação com a própria lei de Ohm, vamos encontrar que a tensão nos terminais do resistor 1, V1, é igual a R1, que é o próprio resistor referente à tensão que se deseja encontrar, dividido pela resistência equivalente, tudo isso multiplicado pela tensão de alimentação total do circuito, né? Imposta pela fonte independente de tensão. Para o resistor R2 é bem semelhante. V2 é igual a R2, que é o resistor que tem a ver com a tensão que se deseja encontrar, dividido pela resistência equivalente, tudo isso multiplicado pela tensão que alimenta o circuito. A tensão que está, a qual os dois resistores em série estão submetidos. Então, a gente pode ver que esse caso genérico, a gente pode ver uma aplicação para esse caso genérico aqui, né? É sempre tem uma forma de pensar que é bastante simples. Se eu quero encontrar, para divisor de tensão, se eu quero encontrar a tensão em um determinado resistor, eu tenho que multiplicar, eu tenho que pegar a resistência a qual estou interessado, dividir pela resistência equivalente e multiplicar tudo isso pela tensão. Então, é dessa forma que é possível estabelecer uma certa didática para encontrar para relembrar dessa equação, né? Então é isso. Na próxima aula a gente vai ver sobre resistores em paralelo e divisor de corrente.